A observação de aves no Brasil, ela ainda é recente. É grande, mas ainda é recente comparando com Estados Unidos, Europa, Japão, esses países aí fora. Alagoas, nós temos o ouro aqui em Alagoas, aqui do Brasil, que é a nossa reserva de Murici. É uma enorme reserva, ela abrange mais de um município, né? Branquinha, Murici, União dos Palmares e ainda uma parte de Pernambuco. E é pouco explorada. Então, nós temos potencial enorme para a exploração de aves. Alagoas é uma região incrível para quem é da biologia, né? Porque aqui tem não só a Mata Atlântica, né? Que onde a gente está agora, senão também tem a Caatinga, tem o Recife de Corais, as praias. Então, para quem gosta da natureza, é um local incrível, né? E a observação de aves é uma forma muito legal da gente conhecer primeiro da natureza, para depois de conhecer, conseguir proteger ela, né? Atualmente, a observação de aves, ela tem um crescimento bacana, né? Extraordinário no Brasil. Ele tem uma relevância muito bacana no Sudeste e agora ele está sendo discernido, né? Está aumentando esse turismo de observação aqui no estado de Alagoas, onde as pessoas que vêm procuram muito o nosso centro de endemismo, né? Que é o nosso CEP, né? Que tem uma distribuição bacana de aves endêmicas, né? E tem aves raras aqui, onde as pessoas vêm com uma lista específica para a gente poder fazer o nosso turismo aqui em Alagoas. Meu começo na observação de aves é ainda como criança, uma autoaprendizagem, perguntando para os pais, parentes, mas eu comecei mesmo na fotografia de aves em 2007, quando eu morava nos Estados Unidos. Comprei minha primeira câmera, uma câmera super zoom, que era capaz, e comecei a observar aves e pesquisar a respeito, mais a fundo, estudar fotografia também. E estou até hoje. Comecei a observar aves em 2021, por causa que eu assisti um vídeo de um canal chamado Planeta Aves. Os observadores brasileiros gostam do canal dele. Aí eu comecei a observar as aves do quintal de casa e aos poucos fui conhecendo cada vez mais espécies que poderiam aparecer no quintal da minha casa. E hoje eu identifiquei quase 140 espécies só no meu quintal. Eu sugiro, né, para quem tem interesse principalmente de conhecer as aves do nosso estado, que muita gente se bloqueia muito por conta de não ter um equipamento específico, né? Mas a observação de aves, ela constitui em você estar num ambiente silencioso, você tem essa imersão dentro de uma mata ou numa área de praia. E se você realmente gostar, aí você pode investir no equipamento, pode iniciar com um binóculo, né? E depois com a câmera fotográfica. Nós utilizamos o playback porque eles são aves territorialistas. Então, quando nós percebemos que naquela região há determinada espécie de aves, ou então a gente pode estar com o ouvido atento e ouve eles vocalizarem. Então a gente coloca o playback para chamar. Como eles são territorialistas, na ideia deles tem algum da mesma espécie invadindo o território dele. Então ele vem para defender o território e às vezes até questão de acasalamento, né? Tem algum outro macho que vem aqui e minha fêmea está aí no pedaço e tal. Então a gente utiliza muito o playback para essa finalidade. Temos o aplicativo Merlin, que ele identifica o canto, tanto o canto como a ave. Se você dá uma foto da ave, você coloca e ele identifica qual a ave, qual a espécie, tanto pelo canto como pelo visual. O chorozinho de asa vermelha do norte é uma ave de pequeno porte, da família Tanofilidae, e existem algumas populações que residem aqui no Nordeste brasileiro, principalmente na Mata Atlântica nordestina. Ela se alimenta principalmente de insetos, habita a copa das árvores, raramente desce para a parte mais baixa da floresta. Foi uma das aves destaques aqui de hoje, junto com ela, o caneleiro preto, figuinha de rabo castanho, saíra pintor e bico chato de cabeça cinza. A ciência cidadã, que é o que nós praticamos, fornecemos os dados para que se trabalhe, né, como é que está a conservação. Se nós, determinadas aves, observando em anos seguidos, e de repente essa ave desaparece, então a ciência vai perceber que houve o quê? Um desmatamento, houve caça predatória, houve mudança de clima, alguma coisa houve. Porque se aquela espécie era constante em determinado local e de repente ela desaparece, então nós que fazemos a ciência cidadã fornecemos esses dados para a ciência. Nós compartilhamos com várias universidades aqui no Brasil e no exterior. Então esse trabalho de ciência cidadã somos nós que fazemos. O principal, eu acho, que é ensinar a população a observar aves, né? Evita que elas as coloquem em cativeiro, tá? Que é uma prática muito comum e até cultural, e não é necessário. Você consegue fazer ambiente comedouros naturais, atrair beija-flores, até mesmo para apartamentos, né? Para varanda de apartamentos. Então não é necessário engaiolar as aves, né? Então esse eu acho que é o recado principal.